Vai ser o primeiro Dia das Mães com o neném aqui comigo. Ser mãe é muito bom, é um pouco cansativo, mas é muito feliz. Era algo que eu queria muito. Eu me sinto muito realizada. A decisão de fazer uma produção independente é uma coisa que a gente amadurece. Mas eu tinha muita vontade de ser mãe. Quando você tem uma questão médica que pode te impedir de realizar esse sonho, você acaba acomodando melhor a informação. Não foi uma decisão fácil, mas eu tenho apoio da família, de amigos, e eu queria gestar. Sou paciente da célula Mater desde 2014, mais ou menos. Mais de 10 anos já. Sempre fiz minhas consultas de rotina lá com a doutora Fernanda. E aí, num desses exames, apareceram os miomas. Eu sempre fui fazendo o acompanhamento, até que chegou um ponto que houve a necessidade de fazer a cirurgia para retirada. Eu tive, sim, um medo, mas eu acho que foi essa questão de mexer no útero e, eventualmente, ter algum problema que me fez dar um estalo. Nesse momento, pessoalmente, para a Joyce, talvez não fosse o ideal de ter filhos, ela começou a pensar no processo de congelamento de óvulos. Na época eu tinha um relacionamento ainda em fase inicial, então assim, 34, 35 anos, é uma idade boa para você fazer e seguir a vida tranquila, né? Sem a pressão de ter que engravidar correndo. E na minha cabeça eu acho que a gente tem que ficar tranquilo de estar fazendo tudo o que é possível. Não tem garantia de nada, mas eu tô fazendo o que eu posso fazer, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo para ter essa possibilidade futura. Tem que ter um pouquinho de disciplina em relação a medicações, mas é um processo tranquilo. São injeções tranquilas. Eu tinha medo de injeção, eu não tenho mais. Alguns anos depois, a gente vinha acompanhando, surgiram, como a gente já esperava, novos nódulos de mioma. E, de novo, apareceram múltiplos nódulos em várias topografias. Eu já estava com 39 anos e foi quando eu conheci o Dr. Rodrigo, que trabalha lá na clínica também. Mesmo depois dessa primeira miomectomia, ela ainda tinha alguns miomas que iriam atrapalhar bastante o quadro da gestação, né? A chance dela conseguir engravidar. A primeira coisa que a gente fez com a Joyce, então, foi propor para ela de que a gente retirasse realmente todos os miomas. Só que dessa vez o que me deixou bastante apreensiva foi que houve indicação da retirada de uma das trompas. Foi dolorido, assim, receber o diagnóstico. A Joyce, ela tinha uma condição chamada hidrossalpinge, que é quando a tuba meio que para de funcionar e ela começa a reter líquido. Este líquido, ele tem um poder inflamatório. E ao ser drenado para dentro do útero, ele acaba inflamando o endométrio, e esse endométrio inflamado dificulta muito a adesão do embrião a ele. Me confortou também bastante saber que o Dr. Rodrigo, que estava lá por uma questão específica, que é a reprodução assistida, tinha contato com a doutora Fernanda, se cruzou no corredor a toda hora. Acho que a troca de informações entre eles, e eu sei porque eu trabalho numa empresa em equipe, então isso acho que enriquece o trabalho. Para mim trouxe muita segurança. Saber que eu não ia precisar pegar o exame de um lugar, levar no outro, eu ter que explicar. Eu sabia que eles estavam se falando na linguagem deles, que é a linguagem dos médicos. E fora o acolhimento, né, que a gente sente. Então o Dr. Rodrigo, ele teve que dar um diagnóstico um pouco mais delicado para mim. E ele, em conversa com a Fernanda, decidiu o que era melhor em termos da cirurgia mesmo. Então isso, toda a conversa que eles tiveram e que eu sabia que eles estavam tendo, né, nos bastidores lá, me dava bastante conforto. Fui para a cirurgia, eu acordei na sala de recuperação e o Dr. Rodrigo passou para ver se estava tudo bem, para me falar como foi, né? Ele me acordou, me deu a notícia que eles conseguiram corrigir o problema que tinha nas trompas sem necessidade da remoção. Eu só agradeci, assim, nossa, acho que era o que eu mais tinha medo. No meio tempo, né, dessa segunda cirurgia, o meu relacionamento ele terminou. Né? Então eu me vi sozinha, mas a Fernanda falou que não era para demorar se eu quisesse engravidar. Voltei para casa querendo saber mais sobre produção independente. Comecei a pesquisar como era, o que era. Falei com o Dr. Rodrigo, mandei uma mensagem para ele, falei para ele, eu quero fazer. A Joyce foi muito decidida. Meu relacionamento não deu certo e eu vou querer
engravidar. Eu tenho apoio da minha família e eu vou optar por isso. Eu acho que ela estava nesse momento já pronta para isso, desejosa de uma gravidez, ainda que na vida dela ela não tivesse com um parceiro, com alguém com quem ela fosse constituir uma gestação junto, mas ela estava pronta para ser mãe. E eu acho que é importante esse recado de que para você ser mãe você não necessariamente precisa ter um parceiro, ter um pai presente nesse relacionamento. A doação, tanto de óvulos como de sêmen, acaba por vezes cursando com algum preconceito de não ter conseguido, entre aspas, encontrar o parceiro correto para ter uma gestação. No caso da Joyce, a doação de sêmen possibilitou com que ela, em pouco tempo, conseguisse realizar o sonho dela de ter um filho. E depois a gente foi para a parte da FIV. A parte que me deixou um pouco mais ansiosa foi a parte da formação dos embriões. A primeira etapa são os primeiros 9 dias depois da transferência, onde a gente não tem um exame ainda positivo e nós temos que realmente esperar para ver se a FIV deu certo ou não. Eu acho que fazer a FIV numa clínica completa fez a diferença. Tive muito apoio da equipe de enfermagem, inclusive com aplicação de medicamentos. Eu ia presencialmente, às vezes, na clínica. Tinha dúvida, eu mandava mensagem, eu ligava para a enfermeira, para a Silvânia, ela honestamente deu um suporte. Tudo que eu precisei estava lá. E a gente fez uma votação, eu lembro até hoje. Foi um dia depois do meu aniversário de 40 anos. Agora eu vou fazer uma confissão. Quando a gente fez a transferência de embriões, o Dr. Rodrigo falou para mim, daqui a 10 dias você faça um exame de farmácia mesmo. Mas eu não consigo esperar. Comprei um pack com 4 testes. E aí com 7 dias, 8 dias, aí eu falei, nossa, acho que deu positivo. E eu tirei uma foto e eu mandei pro Dr. Rodrigo. E aí ele me mandou uma figurinha de essas que aparece de mensagem de um cachorrinho pulando assim comigo. O primeiro trimestre ele tem um acompanhamento mais intenso, né, que é uma fase de risco maior. Então essa parte eu fiz com o Dr. Rodrigo. Depois disso eu passei a fazer os acompanhamentos com a doutora Fernanda, a parte do 4º mês de gestação. E aí eram acompanhamentos de rotina mesmo, mensais, ultrassom, tudo lá que essa é a Foi uma fertilização in vitro bem sucedida, uma gravidez também que correu muito bem, claro que com todos os sintomas e percalços que uma gestação normal enfrenta, mas não teve nenhum risco aumentado pelo fato de ter feito 2 miomectomias, 2 cirurgias prévias. Foi uma gestação muito feliz, assim, muito tranquila. Todos os morfológicos são 2 ou 3 que a gente faz. Uma médica especialista em medicina fetal. Eles chamavam o Dr. Fernando, o Dr. Rodrigo, quando não os dois, para olhar junto. Era sempre uma equipe. A única coisa é que a paciente que tem essa cicatriz no útero em função da retirada dos miomas não pode ter um parto normal. Então teria que ser uma cesárea. Ela estava muito tranquila em relação a isso. Muito tranquila no parto. A recuperação foi incrível também. O bebê precisa da gente, né? Então acho que isso já é uma força que eu, mesmo lutando com a cirurgia, foi bem tranquilo. A Joyce sempre foi uma parceira nas coisas que a gente propôs. Então, mesmo ela tendo feito uma miomectomia previamente, eu olhei o ultrassom e falei, não tá legal, a gente vai precisar abordar os miomas de novo. E ela, obviamente, no primeiro momento fica chateada, mas 30 segundos depois ela, bora lá, vamos fazer. Vamos precisar fazer fertilização in vitro, bora lá, vamos fazer. Vamos conversar sobre doação de esperma, bora lá, vamos fazer. Então ela sempre esteve disposta a tentar
os caminhos que a gente propôs. A gente vê surgirem vários novos modelos e várias novas perspectivas de famílias. Então, você pode ter uma mãe solo, você pode ter um pai solo, você pode ter 2 mães, 2 pais, 2 mães, 1 pai. Os modelos de família hoje são muito diversos e não é porque você não tem um parceiro ou não tem alguém que esteja presente com você nessa parentalidade que o sonho não possa existir. O que ajuda muito é aceitar o processo. Porque a FIV, ela tem muitas coisas em torno dela, né? Às vezes é uma questão de infertilidade, às vezes é uma questão de uma produção independente, né? Que foi no meu caso. Aceitando o processo já é meio caminho andado.